A paz do Senhor, irmãos. Eu vou falar hoje sobre a história de Jacó. Começa a partir do capítulo 25 e vai até o capítulo 50 do livro de Gênesis. O nascimento de Jacó está registrado em Gênesis capítulo 25, do versículo 21 ao 28. Lá diz que sua mãe Rebeca, assim como sua avó Sara, era estéril e esperou por filhos durante 20 anos. E Deus havia prometido a Abraão que através de seu filho Isaque faria dele uma grande nação, e a promessa de Deus não poderia ser frustrada. Isaque, ele tinha intercedido ao Senhor em favor de Rebeca. Deus ouviu suas orações e no tempo certo o casal teve filhos, e ela gerou os gêmeos Esaú e Jacó. Com o nascimento dos filhos de Isaque, a promessa de Deus ela estava sendo renovada. Esaú era o primogênito dos gêmeos. E então, naturalmente, era de se esperar que ele fosse o herdeiro da promessa de Deus aos seus pais. Mas antes mesmo do nascimento de Esaú e Jacó, Deus já havia feito a promessa, né? Já tinha determinado que Jacó herdaria a promessa. Rebeca sentia um certo desconforto. E então ela foi perguntar a Deus por que estava sofrendo. Aí ela recebeu a profecia de que os gêmeos estavam lutando no seu ventre, né, no seu útero, e continuariam a lutar em toda a sua vida, mesmo depois de se tornarem duas nações separadas. A profecia também diz que um povo seria mais forte que o outro, e o mais velho serviria ao mais moço, que se encontra lá em Gênesis 25, 23, que diz assim: E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Quando chegou a hora de Rebeca dar luz, o primogênito saiu coberto de cabelos, como se estivesse vestindo uma veste peluda, e seu calcanhar agarrado pela mão de Jacó. Isaque e Rebeca deram o nome ao primeiro filho de Esaú, e ao segundo eles chamaram de Jacó, que significa apanhador de calcanhares. Os meninos cresceram e mostraram, naturezas diferentes. Esaú ele era um caçador astuto, né, habilidoso, um homem do campo, mas Jacó era um homem simples, cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isso se encontra lá em Gênesis 25, 27. Além disso, as atitudes de seus pais em relação a eles também eram diferentes. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer sua caça, mas Rebeca amava mais a Jacó. E um dia Esaú ele tinha voltado, né, do campo com muita fome e implorou a Jacó para que lhe desse um pouco de comida, né, de um cozido que ele estava fazendo. E Jacó ofereceu para dar a Esaú uma porção dessa comida em troca de seus direitos de primogenitura, e Esaú concordou. Quando Isaque envelheceu, já cego, ele ficou inseguro sobre quando morreria, então ele decidiu que era hora de entregar direito de primogenitura a Esaú. Ele pediu que Esaú fosse ao campo, né, e trouxesse uma caça e a preparasse para que ele pudesse comê-la e depois abençoá-lo. E sabendo disso, Rebeca tinha ouvido, né? Ela instruiu a Jacó sobre como ele deveria proceder para tomar aquela bênção para si mesmo. Ela rapidamente ordenou que Jacó trouxesse 2 cabritos de seu rebanho para que ele pudesse ir no lugar de Esaú e receber a sua bênção. Jacó protestou que seu pai o reconheceria, uma vez que Esaú era peludo e ele tinha a pele lisa. Ele temia que seu pai o amaldiçoasse assim que ele o sentisse, mas Rebeca insistiu que Jacó lhe obedecesse. Jacó fez como a mãe instruiu, e quando ele voltou com os cabritos, sua mãe Rebeca preparou a carne do jeito que Isaque amava. E antes de enviar Jacó, seu pai, vestiu com as roupas de Esaú e cobriu com a pele dos cabritos em seus braços e pescoço, para simular a pele peluda que Esaú tinha. E enquanto isso, Esaú caçava. Isaque ficou surpreso por Esaú ter voltado tão cedo e perguntou como poderia a caçada ter sido tão rápido. E Jacó respondeu:
Jacó, que estava se passando por Esaú, respondeu: porque o Senhor, o teu Deus, a mandou ao meu encontro. E Isaac pediu que Jacó se aproximasse para poder senti-lo, né? Mas a pele do cabrito fazia com que se parecesse com pele peluda de Esaú. E confuso, Isaac ele exclamou. Está lá em Gênesis 27, 22, diz assim: a voz é a de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E ainda desconfiado, Isaac perguntou diretamente: é mesmo meu filho Esaú? E Jacó respondeu: eu sou. E Isaac passou a comer a comida e a beber o vinho que Jacó lhe deu. E quando Jacó beijou seu pai, Isaac cheirou as roupas que pertenciam a Esaú e finalmente aceitou que a pessoa que estava à sua frente era Esaú. Isaac então abençoou Jacó com a bênção que era para Esaú. Jacó mal havia deixado a presença de seu pai quando Esaú voltou da caçada para preparar a refeição e receber a bênção. Isaac ficou chocado quando descobriu que tinha sido enganado, mas ele reconheceu que Jacó havia recebido as bênçãos e disse: de fato, ele será abençoado. Esaú ficou inconsolável, né? Ficou inconformado pelo engano e implorou por sua própria bênção. E tendo Isaac, seu pai, feito Jacó um governante sobre seus irmãos, ele só poderia prometer a Esaú. Lá em Gênesis 27, 39 e 40 diz assim: você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. E embora Esaú tenha vendido, né, logo lá no começo, como eu tinha dito, Esaú tinha vendido a sua primogenitura a Jacó por um prato de comida, né? Tinha vendido, né, a sua bênção. E Esaú odiou Jacó mais ainda por ter recebido a bênção que seu pai Isaac, sem saber, tinha dado a ele, por ter enganado seu pai. E prometeu matar Jacó assim que Isaac morresse. Quando Rebeca ouviu falar sobre suas intenções, sobre suas más intenções, ordenou a Jacó que viajasse para casa de seu irmão Labão, em Harã, até que a raiva de Esaú diminuísse, né, passasse. Ela convenceu Isaac a mandar Jacó para longe, dizendo que ela não queria que ele casasse com uma moça da região, assim como Esaú tinha feito, né? E então, para fugir da ira de seu irmão, Jacó partiu para a casa de seus parentes em Harã. E em sua viagem, Jacó teve uma visão à noite. E nessa visão, Deus lhe confirmou a promessa feita a Abraão e lhe deu garantia que o protegeria. Está lá em Gênesis 28. E chegando a Harã, Jacó conheceu a sua prima Raquel, filha de seu tio Labão. Jacó desejou casar-se com Raquel e fez um acordo com Labão para que, ao final de um período de 7 anos de trabalho, pudesse tomar Raquel por esposa. Aí o casamento ocorreu, mas Labão enganou Jacó e no lugar de Raquel ele deu Lia. E na manhã seguinte, quando Jacó descobriu a verdade, Labão tentou se justificar, dizendo que não era costume em seu país dar uma filha mais nova antes da mais velha. Mas, no entanto, ele concordou em dar Raquel em casamento se Jacó trabalhasse mais 7 anos. E depois da semana que passou da celebração do casamento com Lia, Jacó casou-se com Raquel e continuou trabalhando para Labão por mais 7 anos. E enquanto Jacó estava morando com seu sogro Labão, ele teve 11 filhos e uma filha. E esses filhos foram gerados por suas 2 esposas e as servas de suas esposas. Leia, ela era a mãe de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. E de Zilpa, a criada de Leia, Jacó foi pai de Gade e Aze. E da criada de Raquel, a Bila, nasceram Dan e Naphtali. Após Deus conceder a Raquel filhos, né, ela poder dar filhos, Jacó foi pai de José e Benjamim. E esse último nasceu já em Canaã. Depois que José nasceu, Jacó decidiu voltar para a casa de seus pais. Mas Labão, seu sogro, não queria que ele fosse, porque Deus havia abençoado o seu rebanho por causa de Jacó. E então Labão perguntou qual poderia ser o pagamento de Jacó. E ele sugeriu que todas as cabras e ovelhas manchadas, salpicadas e castanhas do rebanho,
de Labão seriam seu salário, pudessem ser o seu salário. E com o passar do tempo, os filhos de Labão perceberam que Jacó estava levando a melhor parte de seus rebanhos. E a atitude amigável que Labão tinha em relação a José começou a mudar. Aí o anjo do Senhor veio em um sonho durante a época de reprodução e disse a Jacó: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicadas e malhadas, porque tenham visto tudo o que Labão lhe fez, e que Jacó deveria sair e voltar para sua terra natal. Ele e suas esposas e seus filhos foram embora escondidos de Labão, e Labão perseguiu Jacó por 7 dias. E na noite anterior ao encontro, Deus apareceu a Labão em um sonho e advertiu para não dizer nada de bom ou ruim para Jacó. E quando os dois se encontraram, Labão disse a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. E Jacó e Labão se separaram e cada um seguiu o seu caminho com um pacto para preservar a paz entre eles. Quando Jacó aproximou-se da terra de Canaã, enviou mensageiros à frente para encontrar seu irmão Esaú. E eles voltaram com a notícia de que Esaú estava vindo ao encontro de Jacó com um exército de 400 homens. E preocupado, Jacó preparou-se para o pior, né? Ele orou a Deus e enviou a ele rebanhos como presente ao seu irmão. E à noite Jacó levou sua família e os rebanhos pelo vale de Jaboque e voltou e ficou sozinho em comunhão com Deus. E então um ser misterioso apareceu e os dois lutaram até o amanhecer. E quando o ser viu que ele não podia dominar Jacó, ele tomou Jacó no tendão de sua coxa e, como resultado, Jacó passou a mancar. E Jacó então pediu e foi abençoado naquele momento. A partir de então, Jacó se chamaria Israel. De manhã, Jacó reuniu suas 4 esposas e seus 11 filhos, colocando as criadas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos a seguir, e Raquel e José por último. Jacó ficou à frente de todos, e o espírito de vingança de Esaú, no entanto, já tinha se acalmado mais, e quando se encontraram, se emocionaram muito. E Esaú concordou e voltou para sua terra. Jacó passou a residir mais uma vez na Palestina, e já seu irmão Esaú, ele foi a Seir. E lá formou uma nação. Os anos seguintes não foram fáceis para Jacó. Seus filhos Simeão e Levi tiveram sérios conflitos com os filhos de Amor por conta do problema com Diná. Se encontra lá em Gênesis 34. Depois, sua tão amada esposa Raquel, ela morreu no parto de Benjamim. E por fim, José e seu filho predileto foi afastado dele. E quando já estava bem idoso, por conta da fome que assolava, a região em que vivia, Jacó precisou se exilar no Egito. Lá ele teve a grande alegria de reencontrar o seu filho José, que já tinha sido vendido como escravo pelos seus irmãos. E no Egito ele foi muito bem recebido. E antes de morrer, já com a idade de 147 anos, Jacó abençoou os filhos de José, que eram Efraim e Manassés. Ele também abençoou seus próprios filhos, formando as 12 tribos de Israel. E Jacó faleceu e foi enterrado em Maqueda, onde foi sepultado Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e também onde foi sepultado Lia.